Imagine a Birmânia no início do século XIX. Uma nação fechada, isolada, completamente budista. Um reino onde cristianismo era absolutamente desconhecido, nunca havia sido pregado, nunca havia penetrado a consciência coletiva. Um reino onde pregador estrangeiro seria visto não como líder espiritual bem-vindo, mas como ameaça à ordem estabelecida, como alguém que vinha para desestabilizar a religião tradicional que havia governado a nação por milênia. Onde fé cristã não apenas era rejeitada nos termos intelectuais, onde fé cristã era punida severamente, onde aquele que se converteria a Cristo poderia enfrentar perseguição brutal. Morte era possibilidade real. E então chegou Adoniram Judson em 1813, um homem jovem, cheio de visão missionária, completamente dedicado ao Evangelho. Um homem que dedicaria sua vida inteira a alcançar um povo que parecia impossível de alcançar. Um povo que vivia em escuridão espiritual profunda, em religião que havia sido estabelecida há séculos. Um homem que sofreria perseguição extrema, que desafia compreensão. Um homem que sofreria encarceramento brutal, tortura física que quebraria seu corpo, morte da sua família, perdas que pareciam insuperáveis. Um homem cuja vida demonstraria que fé genuína não é testada e provada, apenas em momentos fáceis, apenas quando as circunstâncias são favoráveis, apenas quando há comodidade e segurança. Fé genuína é testada, é provada, é purificada nos momentos mais escuros que podemos imaginar. Adoniram Judson nasceu em 1786, em Malden, Massachusetts, nos Estados Unidos. Nasceu em família cristã que tinha dedicação genuína ao Evangelho de Cristo. Seu pai era ministro congregacional respeitado. Sua mãe era mulher de oração genuína que havia dedicado sua vida ao crescimento espiritual de seus filhos. Cresceu em ambiente onde Bíblia era estudada seriamente, onde teologia era importante, onde fé era praticada genuinamente em vida diária. Mas Adoniram nasceu com mente brilhante, que questionava constantemente. Era adolescente inteligente, que começava a fazer perguntas que seus pais não conseguiam responder adequadamente. Durante seus anos de adolescência, começou a absorver filosofia que estava popular em sua época. O pensamento racionalista do iluminismo, que questionava a autoridade da Bíblia. Começou a duvidar de fundações da fé cristã que havia sido ensinada desde a infância. Universidade em Brown University, em Providence, Rhode Island, Adoniram se tornou cada vez mais cético. Fez amigos que eram deístas. Fez amigos que questionavam a existência de Deus. Fez amigos que achavam que religião era superstição medieval, que deveria ser abandonada em era moderna de razão e ciência. Adoniram, em sua busca por verdade intelectual, começou a abraçar essas ideias também. Tornou-se francamente ateu durante seus últimos anos de universidade. Seus pais ficaram desesperados. Como era possível que seu filho, criado em ambiente piedoso, havia rejeitado fé completamente? Como era possível que estava seguindo filosofia racional, que negava até mesmo a existência de Deus? Seus pais oravam. Seus pais escreviam cartas imploradas. Seus pais pediam a outros líderes cristãos que orassem por Adoniram. Após sua graduação da universidade, Adoniram começou a ensinar. Era professor de línguas. Tinha vida que prometia ser respeitável, confortável. Mas havia vazio em sua alma que nenhuma realização acadêmica podia preencher. Havia questões profundas que seu ateísmo não conseguia responder. Havia perguntas sobre significado, sobre propósito, sobre razão pela qual existia. Então, em período de reflexão profunda, conheceu o homem que havia experimentado conversão extraordinária. Este homem havia sido convicto ateu também. Havia rejeitado Deus completamente, mas havia experiência genuína, sobrenatural de encontro com Cristo ressuscitado que havia transformado completamente sua vida e sua compreensão de realidade. Adoniram ficou profundamente intrigado. Como era possível? Como era possível que alguém tão convencido de falsidade da religião, tão seguro em sua rejeição de Deus, pudesse ter mudança tão radical, tão completa? Deve haver algo mais que isso. Deve haver força maior atuando. Começou a estudar questão pessoalmente com o rigor intelectual que havia sido treinado. Leu teologia.
Leu apologética. Orou genuinamente pela primeira vez em muitos anos. Não apenas orou as palavras, orou com sinceridade. Pediu a Deus para revelar-se se realmente existia. E durante o período de busca genuína, Adoniram teve sua própria conversão extraordinária. Suas dúvidas foram resolvidas não através de argumento intelectual meramente, mas através de encontro genuíno com Cristo ressuscitado, através de obra do Espírito Santo em seu coração. Suas dúvidas foram dissolvidas. Sua fé foi restaurada. Mais que isso, teve convicção clara, inabalável que Deus o estava chamando para a missão internacional, que Deus tinha propósito específico para sua vida. Após sua conversão transformadora, Adoniram começou a preparar-se seriamente para a missão. Sabia que tinha que estar bem preparado. Estudou teologia profundamente. Estudou escritura extensivamente. Aprendeu idiomas adicionais. Sabia que seria enviado para a terra distante, onde precisaria comunicar evangelho de forma que o povo pudesse entender. Casou-se com mulher piedosa chamada Anne Hasseltine em 1812. Anne era mulher extraordinária. Tinha fé profunda. Tinha coragem de deixar sua própria família e comunidade. Tinha disposição de enfrentar incerteza e perigo de missão internacional. Anne viria a ser parceira extraordinária em ministério de Adoniram. Seria suporte constante. Seria companheira de sofrimento. Seria pessoa ao lado dele durante as horas mais escuras. Em 1812, Adoniram e Anne, juntamente com outro casal missionário, embarcaram para a Índia como missionários. Era decisão extraordinária que requeria coragem além de compreensão. Deixaram o conforto de sua pátria. Deixaram famílias que não sabiam se veriam novamente. Deixaram tudo o que era familiar. Embarcaram em viagem longa e perigosa através do Oceano Atlântico para continente desconhecido, onde podiam morrer de doença tropical, ou perseguição, ou qualquer número de perigos desconhecidos. A viagem marítima levou muitos meses. Foi longa e perigosa e desconfortável. Mas, quando finalmente chegaram na Índia, em 1813, receberam notícia que foi devastadora. Britânicos, que controlavam a Índia como colônia, não queriam missionários protestantes operando em seus territórios. Não queriam conflito religioso. Não queriam conversões de hindus ao cristianismo que podia desestabilizar controle britânico. Adoniram e Anne foram forçados a deixar a Índia. Seu plano original se desmoronou. Suas expectativas foram destruídas. Precisavam encontrar outro lugar onde pudessem fazer trabalho missionário sem interferência política que os impediria. Procuraram desesperadamente por lugar alternativo. Eventualmente, ouviram de Birmânia, um reino independente na Ásia do Sudeste, que não havia sido colonizado pela Britânia. Birmânia era a nação budista com um rei poderoso, que governava com autoridade absoluta. Era a nação onde ninguém havia levado o evangelho de Cristo. Era terra completamente não evangelizada. Era oportunidade. Adoniram tinha convicção que era vontade de Deus que fossem para a Birmânia. Não tinha certeza absoluta de como seria, mas tinha fé que Deus teria caminho. Decidiriam eles, e Anne iriam para a Birmânia. Deixariam mais cedo para lá. A jornada para a Birmânia foi longa e perigosa. Viajaram através de mares tempestuosos. Enfrentaram doenças tropicais durante viagem. Quando finalmente chegaram em Rangoon, capital da Birmânia, em 1813, foram recebidos com suspeita extrema e hostilidade evidente. Eram estrangeiros em terra onde estrangeiros não eram bem-vindos. Eram cristãos em terra onde o budismo havia reinado supremo por séculos. As autoridades locais os toleravam, mas apenas minimamente. Havia desconfiança, havia vigilância. Havia ameaça constante que podia ser forçados a deixar a qualquer momento. Mas Adoniram tinha determinação inabalável. Havia vindo para a Birmânia. Havia deixado tudo. Não retornaria até ter feito seu melhor para proclamar evangelho. Imediatamente, começou a aprender birmanês. Era linguagem completamente diferente de qualquer coisa que havia estudado. Tinha estrutura gramatical desconhecida. Tinha sons que era difícil para o ouvido ocidental aprender. Tinha script completamente diferente que necessitava ser aprendido letra por letra. Trabalhava incansavelmente para dominar a língua. Passava horas cada dia estudando. Conversava com pessoas na rua. Lia textos em birmanês.
Queria comunicar evangelho em linguagem que povo pudesse entender genuinamente. Queria que mensagem de Cristo não fosse distante, não fosse através de intérprete, mas direto para almas do povo. Seus primeiros anos na Birmânia foram extremamente difíceis. Havia muito pouca resposta ao evangelho. Havia poucas pessoas dispostas a ouvir pregador estrangeiro. Havia desconfiança cultural. Havia ceticismo religioso. Havia medo das consequências de se converter ao cristianismo em terra budista. Tinha medo constante de perseguição. A religião budista era religião estabelecida. Rei era devoto budista. Clero budista tinha poder. Se começasse a ganhar convertidos, podia haver reação hostil. Havia desafios imensos de saúde. Birmânia era terra tropical, com doenças que era desconhecida para americanos. Havia risco constante de malária, de disenteria, de outras doenças tropicais. Anne ficou gravemente doente durante um período. Adoniram estava desesperado, pensando que poderia perder sua esposa em terra distante. Mas Anne se recuperou, apenas para enfrentar perda ainda maior. Tiveram um filho pequeno. Filho adoeceu de doença tropical febril. Apesar de seus melhores esforços, apesar de oração constante, apesar de chamarem médicos locais, seu filho morreu. Adoniram e Anne enfrentaram morte de seu filho em terra estrangeira, longe de sua família, longe de suporte que teriam em casa. Era experiência devastadora. Adoniram estava enfrentando isolamento, perda, dificuldade, morte além de qualquer coisa que havia imaginado em seus piores pesadelos. Tinha noites quando questionava sua chamada. Tinha momentos quando perguntava se havia feito decisão terrível. Tinha períodos quando sua fé vacilava. Mas Adoniram perseverava através da dor. Continuava pregando. Continuava aprendendo birmanês. Continuava traduzindo Bíblia para birmanês. Continuava orando por conversões. Lentamente, começava a ganhar convertidos genuínos. Ganhava um aqui, 2 ali. Era processo extremamente lento. Extremamente desencorajador, mas havia progresso genuíno. Em 1824, após mais de 10 anos na Birmânia, com progresso minimal aparente, a situação política mudou dramaticamente. Birmânia entrou em guerra com Britânia. Era conflito geopolítico sobre controle de território. Mas para Adoniram, foi catástrofe pessoal. Quando começou guerra, Adoniram, como estrangeiro americano, foi imediatamente suspeito por ambos os lados. Birmãs achava que podia ser espiã britânica. Britânicos achavam que podia ser espiã birmã. Foi preso pelas autoridades birmãs sob acusação de espionagem. Foi acusado de ser trabalhador secreto para a Britânia. Adoniram foi jogado em prisão brutal, chamada Ava Prison, uma das piores prisões do mundo, onde prisioneiros enfrentavam não apenas encarceramento, mas tortura sistemática. Era prisão apertada, onde múltiplos prisioneiros eram acorrentados juntos. Comida era mínima, apenas arroz e água frequentemente. Condições sanitárias eram horríveis. Doença era rampante. Morte era constante. Tortura era prática regular sistemática. Prisioneiros eram punidos por infrações pequenas. Eram torturados para extrair confissões. Adoniram foi torturado. Suas pernas foram colocadas em stocks, dispositivos de tortura medieval que causava dor extrema. Perna era colocada entre 2 pedaços de madeira e apertado de forma que causava dor indescritível. Estava constantemente com fome, com frio, com medo de morte iminente. Assistia prisioneiros outros morrerem ao seu lado. Podia ouvir gritos de outros prisioneiros sendo torturados. Era inferno literal. Era a experiência que era quase insuportável. Havia noites quando pensava que morreria. Havia momentos quando esperava a morte com certo alívio, porque significaria fim ao sofrimento. Havia tempestades de dúvida que invadiam sua mente. Como podia Deus permitir isso? Como podia Deus deixá-lo sofrer assim? Tinha feito algo errado? Tinha sua chamada sido equivocada? Mas em meio ao sofrimento extremo, sua fé permanecia. Continuava orando mesmo na sujeira e escuridão de sua cela. Continuava confiando em Deus, mesmo quando tudo parecia desesperado. Continuava acreditando que Deus tinha propósito mesmo naquela escuridão absoluta. Após 19 meses de encarceramento brutal em Ava Prison, 19 meses de fome, de frio, de tortura, de medo constante,
A guerra finalmente acabou. Tratado de paz foi assinado entre Birmânia e Britânia. Como parte da paz, prisioneiros políticos foram liberados. Adoniram estava entre aqueles libertados. Quando foi libertado, tinha perdido muito. Havia perdido sua liberdade. Havia perdido sua saúde. Seu corpo estava quebrado pelos 19 meses de tortura. Tinha perdido a maioria de sua força física. Mas seu espírito não havia sido quebrado. Sua fé havia sido testada no fogo mais extremo possível e havia permanecido. Havia emergido da escuridão com fé ainda mais forte. Quando foi liberado e conseguiu deixar Ava Prison, aprendeu notícia que era quase tão devastadora quanto sua própria prisão. Anne, sua esposa amada, enquanto esperava a notícia de seu destino durante seus 19 meses de encarceramento, havia ficado gravemente doente. Ela morreu de febre. Havia morrido acreditando que seu marido provavelmente havia morrido na prisão também. Havia morrido sem saber que ele havia sido liberado. Adoniram havia perdido tudo absolutamente. Havia perdido sua liberdade. Havia perdido sua saúde. Havia perdido sua esposa, que havia sido o suporte de sua alma durante toda aquela provação. Havia perdido a maioria de seus bens. Estava completamente quebrado. Estava sozinho em terra estrangeira. Estava fisicamente fraco. Estava emocionalmente destruído. Qualquer pessoa racional naquela situação teria deixado a Birmânia. Teria retornado para a América. Teria deixado aquela terra de sofrimento e procurado vida de paz. Teria sido compreendido. Ninguém teria culpado. Mas Adoniram tinha fé que transcendia a razão. Tinha compromisso que estava além do que pessoa normal pudesse compreender. Tinha convicção que Deus o havia chamado. E Deus não havia retirado seu chamado apenas porque havia sofrido. De fato, seu chamado agora era mais claro, mais puro, mais refinado. Decidiu permanecer na Birmânia. Continuaria seu trabalho. Continuaria proclamando o Evangelho. Continuaria plantando igreja em terra que havia custado tudo o que tinha. Eventualmente, Adoniram casou-se novamente com Sarah Hall, outra missionária dedicada que havia chegado na Birmânia e que compartilhava sua visão completamente. Sarah era a mulher extraordinária que havia deixado sua própria conforto para servir em missão extremamente difícil. Sarah trabalhou ao lado dele com dedicação igualmente extraordinária e coração igualmente dedicado. Tiveram vários filhos juntos. Sarah também experimentaria dificuldades tremendas naquela terra hostil, mas como Anne antes dela, manteve fé e compromisso. Sarah se tornaria parte do legado missionário que Adoniram estava construindo. Adoniram continuava seu trabalho de tradução durante esses anos. Era trabalho extraordinário que levava anos de esforço incansável. Tinha que entender nuances da linguagem birmanesa. Tinha que transportar conceitos teológicos de forma que fizesse sentido culturalmente para birmaneses. Tinha que manter fidelidade ao texto original, enquanto tornava compreensível para novo contexto. Eventualmente, completou tradução completa da Bíblia em birmanês. Era trabalho monumental. Quando a Bíblia foi publicada, tornou-se ferramenta extraordinariamente poderosa para a conversão e discipulado em Birmânia. Pessoas podiam ler palavra de Deus em sua própria linguagem. Podia compreender mensagem de Cristo sem intermediários. Podia desenvolver compreensão própria de fé através de leitura direta de Escritura. Durante esses anos, Adoniram começou a ganhar mais convertidos. Igrejas pequenas, mas genuínas foram plantadas. Comunidade cristã começou a crescer lentamente. Mas o crescimento era sempre lento. Birmânia permanecia predominantemente budista. Mas havia presença cristã genuína, onde antes havia absolutamente nada. Adoniram também enfrentou conflito dentro da comunidade missionária. Havia debates sobre métodos missionários corretos. Havia debates sobre estrutura apropriada de igreja local. Havia debates sobre como a igreja birmanesa deveria ser organizada. Havia debates sobre questões teológicas várias. Havia diferenças significativas com outros missionários sobre várias questões de prática. Mas através de tudo isso, Adoniram manteve seu foco principal: alcançar povo birmanês com o Evangelho de Cristo. Não permitia conflito político ou debate teológico distraí-lo de sua missão central. Seus últimos anos na Birmânia foram dedicados a consolidar trabalho que havia começado.
Treinou líderes birmaneses que pudessem continuar trabalho quando ele não estivesse presente. Entendia que seu próprio trabalho pessoal não era fim em si mesmo. Tinha que estabelecer estrutura, tinha que treinar liderança indígena, que deixaria a fundação forte que duraria depois de sua morte. Criou sistema onde cristãos birmães pudessem ser ordenados como pastores. Criou estrutura onde a igreja poderia continuar sua própria vida depois de Adoniram ter partido. Entendia que igreja genuína tinha que ser igreja local liderada por pessoas locais, não organização estrangeira dirigida de fora. Adoniram Judson morreu em 1851, aos 65 anos, em viagem de volta para a América. Estava buscando descanso para sua saúde quebrada, mas morreu no mar, durante viagem, antes de poder alcançar a América. Quando morreu, havia passado 38 anos na Birmânia. Quase 40 anos de sua vida tinha sido dedicada exclusivamente à missão na Birmânia. Havia sofrido encarceramento brutal, havia perdido múltiplos membros de sua família para a doença, havia enfrentado rejeição constante e hostilidade contínua de autoridades e de população geral. Mas havia plantado igreja na Birmânia que continuaria crescendo depois de sua morte. Havia criado fundação para movimento cristão na Birmânia. Havia traduzido Bíblia. Havia treinou líderes locais. Havia demonstrado que o evangelho podia penetrar até mesmo sociedade mais fechada, até mesmo religião mais profundamente enraizada, até mesmo cultura mais isolada. Seu legado foi demonstração extraordinária que você pode manter fé durante sofrimento extremo, que você pode continuar buscando almas mesmo quando seu próprio corpo está quebrado e destruído, que você pode permanecer fiel ao chamado de Deus mesmo quando circunstâncias parecem absolutamente impossível. Seus escritos foram preservados, suas cartas foram publicadas, suas reflexões sobre missão influenciaram gerações de missionários subsequentes. Sua vida provou que compromisso genuíno ao Evangelho requeria estar disposto a sofrer. Requeria estar disposto a perder tudo. Requeria fé que podia suportar qualquer tempestade, qualquer perda, qualquer dificuldade. Seus últimos diários mostram um homem que, mesmo nas dificuldades extremas, mantinha gratidão a Deus. Mesmo tendo perdido tanto, tinha fé que Deus era bom. Mesmo tendo sofrido tanto, acreditava que Deus tinha razão. Mesmo no final de sua vida, sua fé não havia diminuído, mas tinha sido refinada como ouro em fogo. A vida de Adoniram Judson nos ensina que verdadeira fé é testada e provada na dificuldade extrema. É fácil acreditar quando tudo está indo bem. Mas verdadeiro compromisso é visto quando você sofre e ainda permanece fiel. É visto quando você perde tudo e ainda confia em Deus. Nos ensina que Deus vale a pena o preço que você paga. Qualquer que seja o sacrifício que é necessário, qualquer que seja a dor que você enfrenta, qualquer que seja a perda que você experiencia, relacionamento com Cristo é mais valioso que qualquer coisa neste mundo. Nos ensina que missão genuína requer sacrifício genuíno. Não é apenas ir para a terra distante e ter experiência espiritual romântica. É estar disposto a sofrer. É estar disposto a deixar tudo o que ama. É estar disposto a morrer se necessário. Missão é custosa, em formas que conforto ocidental nunca pode compreender completamente. Nos ensina que uma pessoa pode fazer diferença extraordinária, mesmo contra probabilidades impossíveis. Adoniram era um homem. Birmânia era nação de milhões. Era terra profundamente budista. Mas um homem com fé genuína mudou a história inteira da nação. Abriu porta para o evangelho. Plantou igreja que cresceria nos séculos subsequentes. Nos ensina que você não pode medir sucesso missionário apenas em números de convertidos ganhados rapidamente. Adoniram passou anos com conversões mínimas. Seria fácil chamar aquele trabalho de fracasso. Mas foi durante aqueles anos de aparente fracasso que estava construindo fundação. Estava aprendendo linguagem. Estava traduzindo Bíblia. Estava preparando o solo para a colheita futura. O fracasso aparente era preparo para sucesso real que viria depois. Que você seja inspirado pela vida de Adoniram Judson. Que você compreenda o preço extraordinário que heróis da fé pagaram. Que você seja motivado a comprometer-se completamente ao chamado que Deus colocou em seu coração.